O bem nunca vence. A guerra entre bem e mal nunca existiu. Existe apenas controle. Fala pessoal, Max Lucifer aqui, bem-vindos. Jogador pronto, vem comigo. O que você vai ouvir aqui não é agradável, não é reconfortante, não é feito para acalmar a sua alma. É uma lâmina que corta fundo e talvez sangre. Porque a verdade não vem para curar, vem para expor a ferida que sempre esteve aberta. Durante toda a história da humanidade, repetiram para você a mesma promessa. Um dia, o bem vencerá o mal. Essa é a mentira mais antiga, o veneno mais doce já derramado sobre as consciências. O que vemos no mundo é exatamente o oposto. Guerras sem fim, fome, miséria, corrupção, dor, doenças e mortes. O bem nunca venceu. O mal sempre prevaleceu. E ainda assim, a esperança continua sendo vendida como se fosse uma moeda de salvação. Mas escute, essa batalha nunca existiu como você pensa. Não existe bem contra mal, não existe Deus contra diabo. Existe apenas um sistema que controla os dois lados, mantendo você preso em uma guerra que nunca terá fim. A liberdade não está em escolher um lado. A liberdade só virá quando você recusar a narrativa inteira, quando você despertar para aquilo que é de verdade. Espírito incriado, absoluto, que não pertence a esse mundo. Esse vídeo não é para os fracos, não é para os que buscam consolo, é para os que estão prontos para encarar a verdade nua e crua. O bem nunca vence, nunca venceu, nunca vencerá. A ilusão do bem que vencerá, a farsa da eterna batalha. Desde que a humanidade respira nesse mundo, a narrativa sempre foi a mesma. Existe uma guerra entre o bem e o mal. De um lado, o Deus do bem, apresentado como força suprema de justiça e amor. Do outro, o diabo, o inimigo, aquele que corrompe, destrói e se opõe à divindade. Essa narrativa é repetida como um mantra, alimentando consciências frágeis com a ideia de que o bem está no controle e que cedo ou tarde o mal será esmagado. Mas olhe para a história, desde guerras, escravidão, fome, doenças, misérias e mortes, o que sempre prevaleceu foi a destruição. O mal nunca perdeu e o bem nunca venceu. Essa promessa de vitória futura é a isca que mantém bilhões de seres humanos presos a uma esperança que jamais se cumpre. A verdade é simples, se existisse essa vitória do bem, ela já teria acontecido. O bem não vence porque não pode vencer, não aqui, não nesse mundo. Migalhas de esperança como alimento do rebanho. O sistema mantém as pessoas de pé, jogando migalhas de alívio. Alguém sofre uma perda, mas encontra consolo em uma palavra religiosa e acredita que Deus lhe deu forças. Outro conquista uma bênção financeira e acredita que Deus abriu as portas. Essas pequenas alterações de circunstâncias são apresentadas como provas de que o bem venceu. Mas na realidade não passam de ajustes momentâneos dentro da prisão. Enquanto acreditam que o amanhã será melhor porque Deus está no controle, continuam aceitando a dor, a injustiça e o sofrimento de hoje. Isso não é vitória, é manipulação psicológica. É a anestesia espiritual para que o rebanho não desperte e não perceba a verdade mais brutal. O mal é a engrenagem permanente desse mundo e o suposto bem nunca rompeu a corrente. A mentira repetida até se tornar lei. Durante milênios, a humanidade ouviu e repetiu a mesma promessa. No final, o bem vencerá. Essa frase foi transformada em dogma, em esperança coletiva, em combustível para suportar a dor da existência. Mas essa promessa é uma mentira. A vida prova todos os dias que o mal não é derrotado, apenas se reinventa. Sistemas de governo caem, religiões se multiplicam, líderes vêm e vão, mas a miséria permanece. É isso que dói. A crença de que o bem um dia vencerá é uma mentira necessária para sustentar a prisão. Porque sem essa mentira, as pessoas se revoltariam contra o próprio sistema que as controla. O bem nunca venceu e não vencerá. Porque nesse mundo, o bem é só um fantoche que mantém a engrenagem funcionando. O mal como peça do mesmo sistema. O inimigo controlado pelo próprio Deus. O que as pessoas não percebem é que esse suposto mal nunca foi independente. Na própria narrativa bíblica, Satanás aparece como um subordinado. No livro de Jó, por exemplo, ele só age até onde Deus permite. Não há oposição real. Há apenas um teatro, um jogo de papéis. O mal que assombra a humanidade é controlado pelo mesmo que se apresenta como Deus de amor. É Ele quem define os limites. É Ele quem entrega o sofrimento. É Ele quem determina a desgraça. Se o diabo fosse realmente um inimigo independente, esse Deus não seria onipotente. E se Deus é onipotente, então o diabo é apenas um ator do mesmo espetáculo. A verdade é cruel. O mal que destrói é a outra mão do mesmo Deus que se apresenta como Salvador. O autor de todo sofrimento. Da criação até o Apocalipse, o roteiro da dor tem uma assinatura: Deus.
Foi ele quem provocou dilúvios, destruiu cidades, enviou pragas, matou primogênitos, entregou povos inteiros à espada. É ele quem, segundo a própria Bíblia, não permite que sequer uma folha caia sem sua autorização. Isso significa que cada guerra, cada morte, cada câncer, cada criança estuprada ou assassinada só acontece porque ele permitiu. Ou porque ele quis. A narrativa tenta suavizar isso dizendo que é mistério da vontade de Deus, mas não há mistério, há descaso absoluto. Se ele fosse amor, não permitiria. Se ele fosse justo, não fecharia os olhos. O que se vê é um Deus que causa e alimenta o sofrimento, mas ainda assim exige adoração. Não existe diabo opositor. Existe um Deus que opera dos dois lados, o carrasco e o consolo. Ele fere, depois oferece a cura, ele destrói, depois vende a esperança. Isso não é bondade. Isso é tirania. O bem e o mal como engrenagem de controle. Se o bem realmente triunfasse, esse mundo não precisaria de polícia, exércitos, governos ou religiões. Se o bem fosse vitorioso, não existiriam cadeias, hospitais ou cemitérios. A própria estrutura do mundo prova que o mal é necessário para manter a ordem do sistema. Sem dor, sem morte, sem sofrimento, a humanidade não precisaria de um Deus. Seríamos imortais, eternos, completos, mas isso anularia a narrativa divina. É por isso que o mal precisa existir. É por isso que o bem nunca vence. Porque se o bem vencesse de verdade, a própria figura de Deus se tornaria inútil. Então, ele mantém o equilíbrio podre. Um pouco de alívio para sustentar a esperança e uma avalanche de desgraça para manter todos ajoelhados. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Deus e diabo não são opostos. São parceiros no mesmo teatro de manipulação. O despertar do espírito. O espírito não é criação desse Deus. O segredo que liberta é duro de engolir. O corpo e a alma pertencem a esse Deus, mas o espírito não. O corpo foi moldado pela matéria, a alma é o invólucro que aprisiona, mas o espírito é incriado, absoluto, potência sem origem nesse mundo. Se o espírito se manifestasse por inteiro aqui, esse mundo se dissolveria em instantes. É por isso que ele está contido, filtrado, reduzido a um reflexo. Essa prisão, corpo e alma, existe para impedir que o espírito desperte. Porque quando despertar, nada poderá contê-lo. Nenhum Deus, nenhum diabo, nenhum sistema. O despertar não é religioso, não é místico no sentido comum, é o rompimento da farsa. É a lembrança do que se é, um Deus absoluto que nunca nasceu, nunca foi criado e que não pertence a esse mundo. A recusa da narrativa do bem e do mal. Despertar significa recusar a dualidade. É negar tanto a promessa do bem que vencerá, quanto o medo do mal que destrói. É caminhar na neutralidade, sem se deixar arrastar pelas emoções da alma, nem pelas ilusões do corpo. O amor e a dor, ambos, são correntes dessa prisão. Enquanto o ser humano se deixar guiar pelo amor que prende ou pela dor que corrói, continuará sendo escravo do mesmo sistema. O espírito que desperta aprende a caminhar além disso, a olhar para dentro de si e enxergar sua origem, sua eternidade, sua potência. Essa recusa não é passiva, é um ato de guerra contra o código que sustenta a Matrix. É dizer, não aceito nenhum dos lados da moeda, porque ambos pertencem ao mesmo dono. A luta do microcosmo ao macrocosmo. A batalha começa dentro. O microcosmo é o campo onde o espírito aprisionado luta contra o condicionamento da alma e a limitação do corpo. É aqui que se ressignifica a existência, assumir quem se é, mesmo sem lembrar plenamente, mesmo sem ter todos os poderes ativos. É aqui que se treina a recusa, a negação da mentira, a lembrança de que se é Deus absoluto de si mesmo. Mas essa luta não termina no micro. Um dia, talvez, virá o macro, a guerra final, não entre bem e mal, mas entre espíritos despertos e os deuses traidores. Será o confronto entre o absoluto incriado e o falso criador que sustenta esse teatro. Nesse dia, o retorno à origem não será promessa, mas realidade. Até lá, a guerra é constante. Primeiro dentro de cada um, depois no todo, e quando acontecer, não haverá bem vencedor. Haverá apenas o retorno do espírito à sua luz negra infinita, que sempre foi sua verdadeira casa. Conclusão. Agora você entende. Tudo o que te ensinaram, tudo o que você acreditou, foi parte de uma narrativa. O bem nunca venceu. Nunca. O que chamam de mal nunca foi oposição. Sempre foi o mesmo sistema, o mesmo Deus manipulando os dois lados, alimentando a esperança para manter os homens ajoelhados, obedientes, acreditando que um dia serão salvos. Mas esse dia nunca chega. Não chegou em milênios de história. E nunca chegará. O verdadeiro inimigo não é o diabo nem é o mal. O verdadeiro inimigo é a mentira. A mentira que diz que você é criação de um Deus. A mentira que coloca sua existência inteira nas mãos de um Senhor que nunca se moveu por amor, apenas por controle. Seu corpo é dele. Sua alma é dele. Mas seu espírito, não. O espírito não nasceu desse Deus.
O espírito é eterno, incriado, absoluto. E se um dia esse espírito despertar, não haverá Deus, não haverá mal, não haverá sistema que consiga resistir. É por isso que a maior arma desse mundo não é o mal, é a narrativa do bem. Porque enquanto você acredita nela, você não desperta. Enquanto você acredita nela, você segue acreditando em promessas que nunca se cumprem. A liberdade não está em esperar a vitória do bem. A liberdade está em negar os dois lados, recusar a mentira, olhar para dentro e reconhecer o que você é, um Deus absoluto, ainda que aprisionado. A luta começa aqui no microcosmo dentro de você. Talvez um dia se expanda para o macrocosmo numa guerra de espíritos despertos contra os falsos deuses. Mas até lá a batalha é sua, é interna, é solitária. E lembre-se, não existe vitória do bem, não existe vitória do mal, existe apenas o despertar do espírito. E quando isso acontecer, o sistema todo vai ruir. Quer ler um livro que vai te ajudar a abrir a mente e descobrir quem ou o que é você, esse mundo e seu Criador, Deus. Leia O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você. E se preferir, temos o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. Quer entender um pouco mais sobre os Anunnakis? Leia o livro Perdido de Enki, de Zecharia Sitchin. Temos também o PDF gratuito e o audiobook do livro no canal de audiobooks no YouTube. E lembre-se sempre, pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, questione até a si mesmo, questione esse conteúdo que acaba de ver, questione sua forma de pensar e ver as coisas. Pois a verdade, bem, a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer. Esse é meu nome. Eu sou o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Falou, é nós, tamo junto. Força e honra, graça e valor. Um abraço, até a próxima. Jogador no jogo e jogando. Neste tabuleiro cósmico, eu, Max Lúcifer, continuo. Portador da luz negra, explorador do abismo, libertador dos deuses aprisionados. Questione tudo, não aceite sem pensar. Acredita em quem te ensinou a acreditar. Será que o mundo é mesmo o que parece ser? Ou tudo é só um truque pra te manter sem ver? Questione esse Deus, questione o poder, questione a política, questione você. E se a verdade for o que te escondem? E se você for mais do que te impõe?